Das cavernas à moderna casa sustentável dos dias atuais, o homem precisa de um lugar para chamar de seu. Não é à toa que o maior programa habitacional do país, o Minha Casa Minha Vida, resume a importância da moradia numa única palavra: vida. O Rio em Foco começa agora e mostra como você também pode realizar o sonho da casa própria. Olá! O mercado imobiliário está mais aquecido do que nunca no Brasil. Há linhas de crédito e financiamento para todos os bolsos. Para falar sobre o sonho da casa própria, convidamos o secretário de Habitação do Estado, Leonardo Pisciani, o presidente do Sindicato da Construção Civil, Roberto Kaufmann, o presidente da Comissão de Habitação da Alerj, deputado Alessandro Calazans, e o vice-presidente de Desenvolvimento Imobiliário da Associação Comercial do Rio, José Conde Caldas. A recente prorrogação da isenção de impostos para compras de material de construção e uma ampla rede de financiamentos da Caixa Econômica Federal aqueceram os mercados da construção civil e da venda de imóveis. Sobre esse assunto, o Rio em Foco ouviu a superintendente da Caixa Econômica Federal no Rio. O programa Minha Casa Minha Vida, o governo federal já disponibilizou esse ano 1 bilhão e 800 milhões de recursos que já estão contratados. Nós já atingimos o número de 122 mil unidades contratadas e a nossa perspectiva é chegar até o final do ano aos 400 mil unidades, que é a nossa meta para 2009. Acho que todo mundo que não tem a casa própria, o que mais queria nesse exato momento é ter sua casa própria, né? Vou sair do aluguel, lógico. Para mim seria ideal, primeiro não pagar aluguel, pagar uma coisa que já seria minha no futuro. E mesmo depois de mim, tem meus filhos, minha esposa, que vai também usufruir disso tudo. Bem, diante desse quadro de euforia imobiliária, eu perguntaria ao Dr. Kaufmann, como que o senhor avalia esse crescimento? Ele é sustentável a médio e longo prazo? Não, perfeito. Nós tivemos aqui uma parceria fundamental do poder público com o setor privado. Nós voltamos a ter financiamentos com recursos da poupança de forma abundante, o FGTS também sempre teve, e a vontade política, evidentemente, dos governantes. Com isso, o setor sentiu firmeza e a estabilidade econômica também contribuiu para isso. Então, muitas empresas se capitalizaram e, apesar de um pequeno período em que a crise se instalou aqui no Brasil, foi superado e realmente hoje temos uma produção muito grande de moradias em todos os níveis de preço. Doutor José Conde Caldas, como é que isso está ocorrendo? Assim, como é que é a sua visão sobre essa questão? O Kaufmann falou bem em relação ao problema dos recursos da poupança. Quer dizer, nós tivemos todo o período do Fernando Henrique, os agentes financeiros não financiando, que estavam com nó em relação à garantia do recebimento. Quer dizer, a hipoteca era um instrumento frágil. Nós trabalhamos junto com a BCIP e conseguimos, para a Câmara Brasileira de Construção, o Kaufmann participou bastante disso também, nós moldamos um novo modelo que criou-se a fidúcia. A fidúcia garantiu a volta de recursos abundantes. Os números são impressionantes. Na realidade, financiava 23, 25 mil unidades ano no Brasil, esses anos todos do Fernando Henrique, começo do governo Lula. A partir de 94, quando realmente se voltou a fidúcia, estávamos com 3 bilhões de financiamento habitacional para todo o Brasil. Ano passado, o setor financiou 30 bilhões, que esse ano deve voltar em torno de 30 bilhões. De número de habitações, era 25 mil unidades, estamos para 220, 230 mil unidades para a classe média, todas as faixas da classe média. Isso levou com um boom de construção, com a estabilidade também foi muito bom, quer dizer, a correção da TR, a diminuição de juros, é muito positivo, se trabalhava sempre no máximo da taxa de 12%, hoje tem financiamento mesmo dos grandes bancos para a classe média baixa, já por 9,5%, 10%, isso não parece pouco, mas é muito quando o financiamento de longo prazo em relação. E as pessoas estão voltando a comprar casas próprias, cada vez maior número de lançamentos,
E agora, com o processo que está dizendo para a faixa mais baixa, de Minha Casa Minha Vida, então o boom realmente vai continuar. Secretário, a gente tem visto essa questão muito da participação do Estado nesse processo de redução do déficit habitacional, né? Porque o tempo que se passou não se construindo, não trabalhando essa questão da habitação foi muito grande. Então, como é que o senhor vê essa questão? Com muita animação. Acho que os dados aqui que o Kaufmann e que o Conde botam, eles falam por si só. O Estado, evidentemente, que foca a sua atuação na faixa de classe média e de classe baixa, né? Porque a nossa função ela é social, é de viabilizar a moradia para quem não tinha acesso à moradia. Um grande instrumento que nós temos agora é o programa Minha Casa Minha Vida, além dos outros instrumentos que já existiam. Desse modo, o Estado tem buscado investir em infraestrutura, investir em disponibilização de áreas, em tentar ordenar o mapeamento dessa demanda. Então, esse tem sido o foco do trabalho do Estado. Nesse contexto, a Assembleia Legislativa tem participado via Comissão de Habitação no apoio à inscrição das pessoas no projeto Minha Casa Minha Vida. Então, queria que o senhor abordasse um pouco essa questão de como está sendo a procura e essa demanda também pela casa própria. Não, o que acontece, quando começou a junção de todos esses fatores positivos, né, que é o déficit habitacional, a segurança política que se instalou, a tranquilidade econômica, as pessoas e os construtores decidindo realmente investir no setor. A gente percebeu aqui que a Comissão de Habitação não poderia ficar de fora desse processo. Procurei o presidente Pisciani, que montou toda uma infraestrutura que a comissão não tinha. Para quê? Não é só para cadastrar, é para orientar as pessoas, é para ouvir as denúncias. Porque quando a gente tem um volume muito grande de movimentação sobre qualquer área, a gente dá a possibilidade de ter coisas boas e coisas ruins. Então, o que está acontecendo nesse momento, por exemplo, a grande maioria das construtoras fazendo um brilhante trabalho, fazendo sua parte. Mas nós temos algumas também usando de forma errada o nome do Minha Casa Minha Vida. Nós temos também pessoas nesse momento, e aí são os famosos 71, vendendo cadastramento, dizendo que a pessoa vai ser beneficiada vendendo o cadastramento. Então entra a Assembleia Legislativa através do nosso espaço, através do nosso 0800, com a função de orientar e ir atrás desses desvios de conduta que acontecem em qualquer explosão de determinado setor, que é o nosso caso. A Assembleia não pode ficar fora e, com o total apoio do presidente Pisciani, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Sobre essa questão das construções, né, com o boom imobiliário, você tem também toda uma discussão acerca da sustentabilidade dessas construções. Para a classe média, classe alta, já é muito comum a questão do aquecimento solar, enfim, uma série de tecnologias nesse sentido. E para as construções populares, isso já está sendo pensado dentro desses programas? Isso vem sendo utilizado. O próprio município, quando faz o licenciamento dos empreendimentos, os municípios já colocam esta contrapartida. O programa Minha Casa Minha Vida traz um indicativo quanto o uso de materiais com eficiência energética, com eficiência ambiental. Fala da questão do reaproveitamento da água da chuva, fala da questão do aquecimento solar, que ainda tem um custo elevado, mas a gente espera que com o volume da utilização e com o avanço da tecnologia isso possa se baratear e permitir o uso em larga escala. Bem, vamos agora para o intervalo. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Voltamos com o Rio em Foco, o nosso tema é o sonho da casa própria. Nosso assunto agora é a política habitacional do Estado. E aí eu puxo o gancho que a gente começou a discutir logo no primeiro bloco sobre as contrapartidas que estão sendo pedidas na construção dessas habitações para a classe mais baixa.
Bom, o Estado, né, o programa Minha Casa Minha Vida, ele, na verdade, é um programa associativo da iniciativa privada com o poder público, com recursos do FGTS, do Orçamento da União, e a participação efetiva e contrapartidas dos outros entes, estados e municípios, e a gestão da Caixa Econômica sobre o programa. No caso do Estado, o que o Estado tem feito de mais marcante para ajudar a viabilizar o Minha Casa Minha Vida no Estado do Rio de Janeiro? É a disponibilização de áreas. Um dos gargalos que se tem é a compra, a aquisição de terrenos pela iniciativa privada. Muitas vezes o custo da aquisição da área é um dos fatores que inibe a produção habitacional. Então, o Estado, que possui um acervo de áreas, né, de sua propriedade, tem disponibilizado essas áreas dentro da análise criteriosa da demanda, do mapa da demanda, disponibilizado ao fundo do programa Minha Casa Minha Vida, ao fundo de arrendamento residencial que gere o programa Minha Casa Minha Vida, para a construção de habitações. Além de, na parceria com a Assembleia Legislativa, fazer o cadastramento, fazer a captação da demanda. E estuda a possibilidade de desoneração, que é uma reivindicação justa do setor, a possibilidade da desoneração do ICMS sobre a cadeia produtiva. Ele não é um imposto que incida diretamente sobre o empreendimento, mas ele incide indiretamente nos materiais, na energia, enfim, nos insumos aplicados, utilizados na construção. E que muitas vezes inviabiliza até a construção para aquela faixa de 0 a 3 salários. A faixa de 0 a 3, a contrapartida que nós estamos querendo do Estado é a redução do ICMS dos materiais de construção. Isso vai viabilizar bastante esse produto. Já temos a contrapartida do município, que foi estabelecido 0% de ISS, Imposto sobre Serviços, isso aí também é muito bom. Município do Rio. Município do Rio de Janeiro. E nós estamos, logicamente, levando isso para todos os municípios, para o conhecimento que eles poderiam seguir o que foi feito aqui. Então é importantíssima essa contrapartida, porque o programa exige a contrapartida regional, do município e do Estado, para poder vir o dinheiro do Orçamento Geral da União, principalmente nessa faixa de 0 a 3. Isso é importantíssimo. Já se abordou um pouco aqui a questão do abandono durante muito tempo de uma política habitacional que contemplasse a classe média e a baixa renda. Na opinião do senhor, doutor José Conde, de que forma esse projeto Minha Casa Minha Vida e outros projetos que estão sendo tocados paralelamente ajudam na reurbanização e organização da cidade? Por mais de 20 anos não houve nenhum programa de habitação popular no município do Rio de Janeiro, no estado, né? Isso deu o perverso que nós temos hoje, o crescimento de favela, nós temos mais de 1 milhão de pessoas morando em favela, e o mais ruim ainda, quer dizer, na realidade, grande parte das habitações em favelas, quase 50%, são imóveis de aluguel. Então, essas pessoas com oferta agora de uma moradia digna, com financiamento de longo prazo, taxa de juros baixos, com subsídio explícito, vai abandonar esse problema da favela, porque lá ele paga, porque se não pagar ele realmente é posto para fora na lei do cão, e vai diminuir muito esse problema do incremento da favela, do desmatamento, dessa coisa horrível que é a cidade do Rio de Janeiro, problemas outros que estão acontecendo em relação a isso. Quer dizer, 1 milhão de pessoas morando em favela são em torno de 250 mil habitação. O Rio de Janeiro faz 30 mil unidades ano, 40 mil unidades ano no programa novo, quer dizer, nós vamos ter uma oferta quase de 50% para pegar esses 50% de quem mora alugado na favela, pagando mais caro. Na Chácara do Céu, o aluguel de um barraco de sala, uma casa de sala e quarto, é 350 a 400 reais. A pessoa vai morar num imóvel de sala e 2 quartos, pagando menos que isso. Com condições, enfim, na favela... Com titulação, vou ter realmente ter dignidade. Nós vimos no início do programa até um dos entrevistados dizendo isso, que vale a pena o esforço, porque além dele poder viver melhor com mais qualidade, aquele imóvel ficaria para a sua família, ficaria no futuro para os netos, para os filhos. Agora, eu tenho uma preocupação, gente, em relação à implementação do programa Minha Casa Minha Vida, que é o seguinte: nós estamos aqui, começamos em parceria com a Secretaria Estadual, de fazer um cadastramento. Nós estamos aqui com 4 meses de atividade, temos 40 e poucos mil cadastros.
95 ou mais, 95 a 97% do cadastro é para quem ganha de 0 a 3. Qual é a minha preocupação? Um programa que no início tem o discurso de atender o pobre, ele está hoje focado, e não é culpa dos empreendedores, porque na verdade o cara só vai construir aquilo que tem um rendimento, que tem a viabilidade. Então hoje o empreendedor só consegue construir para atender o Minha Casa Minha Vida para quem ganha mais de 5, 6 salários, que é o que viabiliza o negócio deles. Então acaba distanciando daquele que ganha de 0 a 3. Então, por exemplo, hoje no estado do Rio de Janeiro, você tem vários empreendimentos já pelo Minha Casa Minha Vida atendendo quem ganha 5, 6, 7, 8, 9 salário mínimo. E hoje não tem nenhum em construção, tem vários sendo estudados. Para o ano que vem vai começar a construir, mas hoje não tem nenhum de 0 a 3, que é, na verdade, para atender o pobre. Então nós estamos acabando, o programa está acabando hoje, pelo menos hoje, eu tenho certeza que a união das forças, dos poderes públicos, da iniciativa privada, nós vamos conseguir atingir o de 0 a 3, mas hoje o programa está atingindo a classe média e nós precisamos voltar o foco para quem ganha de 0 a 3. Que é exatamente quem não tinha acesso. Quem não tinha acesso nenhum. Sem o programa, e aí, por exemplo, aqui nenhuma, a Secretaria de Habitação lá, aqui do Estado, através do nosso secretário, que conseguiu viabilizar um terreno de construção. Os terrenos que nós temos apresentados, já apresentamos 5 áreas ao programa, já doamos 5 áreas ao programa, são áreas para a construção de empreendimentos de 0 a 3 salários mínimos. Existem municípios, por exemplo, o município de Queimados, por exemplo, já assinou, já contratou um projeto de 0 a 3 da iniciativa privada, nasceu da iniciativa privada, para a construção de 1.500 unidades. Nós temos o município de São Gonçalo, a mesma coisa. Nós vamos avançar no município do Rio de Janeiro, onde emperra um pouco a burocracia dos licenciamentos, e que nós... Mas eu creio que o Rio de Janeiro cumprirá a sua meta. Eu tive com o superintendente da Caixa na Baixada, né, e ele me afirmou que tem lá em estudo, está sendo estudado realmente 30 mil unidades a curto prazo lá, para o de 0 a 3. Enfim, eu acho que temos que começar a focar. Antes de encerrar esse quadro, eu só queria abordar uma questão que é o seguinte. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele tem um adensamento muito grande no Rio e região metropolitana. E obviamente, a demanda também é nessa região. Qual a possibilidade, quer dizer, como é que o governo do estado está trabalhando colocar esse programa também no interior do estado, em áreas mais longínquas dessas áreas mais adensadas? Se há uma crítica que pode se fazer ao programa Minha Casa Minha Vida, é a formatação que o programa, o tratamento que o programa tem dado aos municípios de menos de 100 mil habitantes, que no caso do Rio de Janeiro são a maioria dos nossos municípios. Há uma completa inviabilidade de se produzir habitação através do Minha Casa Minha Vida nos municípios menores, o que é injustificável. É injustificável porque agrava o adensamento na região metropolitana e é injustificável porque o cidadão que mora num pequeno município ele deve ter o mesmo direito do que mora numa grande cidade. E não há nenhuma correlação que você possa afirmar que o custo do empreendimento num município menor seja necessariamente menor do que no grande centro. Então, eu creio que o programa precisa corrigir. Aliás, eu considero que a gestão e é uma crítica que eu faço, eu acho o programa excepcional, Minha Casa Minha Vida, nós somos só elogios e somos parceiro do programa, mas a crítica, se há uma que se pode fazer ao programa, é essa. Inclusive que, na minha opinião, burla a lei, porque o Congresso Nacional, ao votar a medida provisória, votar a lei de conversão, retirou as restrições para que se investisse nas cidades menores. O que foi feito foi se inviabilizar na prática, com a Caixa Econômica e o Ministério das Cidades estipulando uma tabela que não permite a construção dos municípios menores. A gente vai continuar esse assunto no nosso próximo bloco. A gente volta já já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.
Voltamos com o programa Rio em Foco. O nosso tema é o sonho da casa própria. Nós estávamos aqui no bloco anterior falando do programa Minha Casa Minha Vida. E aí o Dr. Roberto Kaufmann, eu tive que cortá-lo aqui por conta do tempo. E ele gostaria de comentar. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele nasceu de uma parceria entre o setor público e o setor privado. Eu tive a oportunidade de ter várias reuniões com a ministra Dilma e levei para ela um projeto que nós já tínhamos aqui no Rio de Janeiro, que seria um projeto piloto de habitação de interesse social, ocupando os vazios urbanos, não só do município, como da região metropolitana, uma quantidade enorme de terrenos públicos e privados, e usando um artifício do subsídio conjunto. O que é o subsídio conjunto? É o subsídio do governo federal, a contrapartida regional de municípios e estados, do FGTS e de entidades multilaterais. Ela examinou o projeto, achou muito bom e falou que ia apoiá-lo a partir das eleições municipais. E, de fato, isso aconteceu. Só que ela resolveu estender o projeto para o Brasil inteiro. Então, nós tivemos uma participação muito grande. Um empreendimento que está para começar em Santa Cruz, uma empresa chamada Encamp, já vai começar e atende a faixa de 0 a 3. E tem outros também em Santa Cruz, numa fase bem avançada. Evidentemente que para o setor empresarial, a faixa de 3 a 5 e 5 a 10 é mais viável. E, logicamente, a despesa de venda é muito pequena, porque você, na realidade, as vantagens para o comprador são muito grandes. O prazo vai de 25 a 30 anos, tem um fundo garantidor, as despesas de impostos são reduzidas, isso tudo ajuda muito as pessoas a terem realmente a sua moradia. 100%. Exatamente. Mas nessa questão dos vazios dentro da região metropolitana, eles são vazios também por uma questão de acesso a esses locais. Isso está dentro do projeto? Sim, veja bem, nesse projeto que nós apresentamos, a condição sine qua non para a habitação é o transporte coletivo de massa, Exatamente. Que é trem e metrô. Isso tem que ter. E, de fato, existe uma quantidade muito grande de áreas em Queimados, Belfor Roxo, Avenida Brasil, enfim, que são próximas estações. Então, o que nós temos que fazer é, junto aos concessionários desses serviços, avançarem para esse transporte funcionar, para ir e voltar. Porque, como foi dito pelo Caldas, e de fato acontece, 60% a 70% dos barracos são alugados. Exatamente. Certo? E isso daí, e lá não existe saneamento adequado. Então as pessoas, há pouco tempo tinha uma epidemia de tuberculose na Rocinha. Isso é impossível acontecer no momento atual. Por quê? Porque o saneamento lá é difícil e é caro de fazer. Então a ideia é justamente fazer uma quantidade grande de moradias, em todas as faixas, 0 a 3, 3 a 5, 5 a 10, e ir trazendo essas famílias através dos cadastros que estão sendo feitos. E no segundo momento, reurbanizar as áreas degradadas e, evidentemente, monitorar e evitar que se ocupem de novo. E tem sido, Kaufmann, só para dar esse dado, aqui dar um exemplo, nós temos, no caso do Estado, a área disponibilizada no bairro de Barros Filho, ao lado da estação de trem, e ela justamente vai atender a um reassentamento de uma comunidade que fica ao lado, de uma favela que fica ao lado, em que o terreno é do Estado e que, ao atender, liberará uma outra área com as mesmas condições para novas construções. Outra coisa, nós vamos, por exemplo, a Secretaria de Habitação está fazendo a demolição, a implosão e a demolição do presídio da Frei Caneca, no centro da... Sempre se falou em se dar uma destinação à Frei Caneca e nunca se deu. Só para você ter uma ideia, porque o custo é caro, mas o ganho social para a cidade, para a população, é grande. Então, por exemplo, só para fazer a demolição e a retirada, nós estamos gastando 11,6 milhões, o que inviabilizaria até a venda do terreno para qualquer empreendimento. E ele será encaminhado ao programa Minha Casa Minha Vida. E nós, preferencialmente, faremos o cadastramento com os próprios moradores do complexo do São Carlos, justamente para ajudar a tirar as pessoas da favela e diminuir o tamanho dela, desadensar e poder urbanizar melhor. Quando a gente fala de dar melhores condições de moradia às pessoas, a gente fala um pouco do que é o sentimento de ter uma casa. Sobre isso, nós fomos ouvir a pesquisadora associada do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UFRJ, a doutora Marli Chagas. A casa é o nosso território. É ali que a gente coloca as nossas marcas, a nossa história, a nossa vida. Perder a casa é mais do que só perder aquelas paredes. Perder a casa é perder essas marcas. Não ter uma casa é não ter aonde colocar essas marcas. Então a casa, ela vai representar esse nosso território. O lugar que a gente chega, que a gente constrói e que a gente sai também.
Eu pergunto ao secretário, o senhor já consegue observar um pouco da mudança na autoestima das pessoas quando elas veem a sua casa arrumada, a possibilidade de ter a casa, né, na expectativa? Olha, sem nenhuma dúvida. Muitas vezes, algumas pessoas, um debate que sempre se põe, que a gente tem discutido na sociedade, que a pessoa diz, olha, mas vai investir em reformar lugares que já existem, onde se podia construir novos. Acho que as duas coisas são importantes, porque nós temos que dar oferta habitacional, não podemos deixar cair o que existe. Né? Por exemplo, a SEAB tem construído, e sob sua administração, 180 mil imóveis no estado em todo o estado do Rio de Janeiro. O Dom Jaime Câmara, que você deu de exemplo, é o maior conjunto habitacional da América Latina, tem 7 mil apartamentos, 180 prédios, é de 1970 e nunca tinha sofrido uma intervenção. Como a população, o perfil da população ali é de baixa renda, também a população não tinha condição de fazer essa reforma que se acumulou por muitos anos. Então, o Estado está fazendo. E quando a coisa está arrumada, quando a casa está arrumada, quando o local em que a gente vive está arrumado, todo mundo cuida mais. O cara fala, pô, tá tão bonito, tá tão bom que eu vou ajudar a cuidar também, eu não vou jogar lixo no chão, eu não vou esculhambar o ambiente em que se vive. Ao passo que o contrário, a pessoa diz, isso já está tudo bagunçado mesmo, eu vou bagunçar também, porque ninguém cuida de nada. Então, é autoestima. É autoestima. E a gente, além de fazer a reforma, que o Estado está investindo 100 milhões de reais, reformando mais de 35 mil imóveis, nós também, após a reforma, mantemos o contato da área social da Secretaria com a comunidade, ajudando a organizar condomínios. E aí sim, ajudando a montar para frente a manutenção ser gerida pela própria comunidade, a manutenção e a conservação, porque também nós não pretendemos que o Estado, a cada momento, a cada ano, tenha que fazer intervenção nesses imóveis. A ideia é criar uma rede, né, que as pessoas façam isso naturalmente. Como presidente da Comissão de Habitação aqui da Assembleia, eu tenho o maior prazer de, nesse momento importante da questão habitacional do país e do nosso Estado, estar aqui à frente dessa comissão, porque a gente tem a oportunidade diariamente de ver depoimentos como o que foi visto no início do programa, que foi na nossa van móvel, né, que é um trabalho que a gente tem móvel de orientação e informação para a população. Então, o que eu queria deixar aqui como recado final, todos vocês que de alguma forma se cadastraram em algum lugar, é claro que nem todos que se cadastraram vão ter acesso, mas é importante deixar claro que há muito tempo não se tem um programa com essa magnitude. Nunca se foi oferecido e não vai ser oferecida a quantidade de unidades habitacionais que vai ser oferecida durante os próximos anos em relação ao Minha Casa Minha Vida no nosso estado e no nosso país. Então, o sonho da casa própria está mais perto de verdade. Né? Então, nesse período pré-natalino aí, que Papai do Céu possa estar abençoando as famílias e aquele que tem aí, que está aí na sua casa alugada, Deus vai abençoar bastante. No ano que vai vir, você vai estar, se Deus quiser, recebendo uma notícia boa e tendo realmente o seu lar, a sua casa própria, porque é aí que você vai ter a segurança, a tranquilidade de poder estar dizendo para os seus filhos e para a sua família que tem algo para deixar. Que Deus abençoe a todos vocês. Doutor José Conde, é uma nova era também para o empresariado que tá investindo nessa questão da habitação de baixa renda. Sem dúvida nenhuma. Realmente eu sou testemunho da batalha que o Kaufmann teve junto à Câmara Brasileira de Discussão, junto ao governo, principalmente, quer dizer, quando veio o PA, inclusive foi no Ciduscon, no final do governo Fernando Henrique, nós todos sabíamos que era um programa errado. Fazer um alugamento residencial por 17 anos, para o cara pagar aquilo, depois ia criar imobiliária para cobrar aquilo, não se criou, quer dizer, então mudou-se para um programa efetivamente, e o Kaufmann foi o primeiro a defender isso, junto ao governo federal. Que nós até da Câmara, ou pela ADM, até achava um pouco cético dar subsídio expresso, que o governo não faria isso. Então, esse programa será vitorioso porque dá o subsídio expresso ao comprador da casa própria. Os primeiros projetos para as pessoas, somente no Rio de Janeiro, viabilizarem, teve que ser na faixa mais alta. No segundo e terceiro momento, eu acho que realmente, a partir do ano que vem, e o programa continuando depois, 80% vai ser para baixa renda, que é a grande demanda, entendeu? E aí a gente consegue finalmente resolver essa questão. Resolver essa questão. Doutor Kaufmann, a gente está nos finalmente, só para a gente finalizar, então é um novo momento, né? Então, deixa eu falar rapidamente
Nós queremos que esse programa seja perene e não dependa da vontade política de um presidente da República, do ministro. E para isso, nós do setor, junto com os movimentos sociais, nós elaboramos em conjunto um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que cria recursos permanentes para subsidiar a habitação de interesse social, a exemplo da saúde e da educação. Então, esse projeto ele já passou por uma comissão especial do Congresso Nacional e está agora recebendo, a nível do Brasil, 1 milhão de assinaturas para impressionar aos nossos congressistas para assinar. É o projeto Moradia Digna, que vai destinar 2% dos recursos do OGU anualmente, depende de quem seja o presidente da República, para subsidiar a habitação de interesse social, e 1% dos orçamentos regionais. Então, com isso, nós em 15, 17 anos no máximo, vamos acabar com o déficit habitacional. Então, o que nós estamos sugerindo é que a população assine justamente esse projeto para aderir. Estamos escolhendo 1 milhão de assinaturas aqui no Rio de Janeiro, através do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do sindicato e também das entidades públicas. É bom saber... A população assinar. Isso. É importante, porque eu duvido que os congressistas lá em Brasília não vão aprovar. Sensibilizar com porque essa questão. Esse projeto já passou pela Comissão Especial do Congresso, já que é um projeto de emenda constitucional, por unanimidade. Então agora tem que ser posto em votação. E aí nós vamos ter recursos permanentes. E virar realidade. Bem, obrigada aos senhores, um obrigado especial a você, assinante, que nos assistiu. E se você quiser assistir a reprise desse programa, basta acessar o site www.tvalerj.tv. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. E essa é uma das importâncias da casa, ter uma janela que se abra para o infinito.